Nossa, gente, chegamos no dia 28 do nosso desafio. Estamos a 3 dias de finalizar o nosso processo aqui. E eu quero dizer que foi muito, muito bom, mas calma, hoje ainda não é a despedida. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Hoje a gente vai pensar no capítulo 28 de Provérbios. Eu quero te lembrar de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal é muito importante. E se essa mensagem fizer sentido para você, abençoar a sua vida e o seu coração, eu quero te pedir para ser uma mulher frutífera praticando a generosidade. Como, Pri? Compartilhando esse vídeo com as suas amigas, tá bom? Hoje eu quero pensar com você em dois versículos, do capítulo 28, o versículo 13 e o versículo 14. E eles dizem assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará a misericórdia. Versículo 14. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. E o que eu quero pensar com você hoje sobre esses dois versículos? É que quando nós acobertamos o nosso pecado, nós travamos toda a nossa vida. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo adoecem. Por quê, Pri? Porque o pecado é uma doença mortal. Paulo fala sobre isso lá em Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra com esse corpo natural, com esse corpo que é submetido ao pecado, a gente carrega esse DNA e a gente luta contra ele todos os dias. Um bom exemplo de uma pessoa que lutou contra o pecado é o rei Davi, e a oração dele sobre isso está lá no Salmo 32. Eu indico, como tarefinha de casa, tarefa extra, que quem quiser aprofundar mais essa questão sobre confessar o pecado, sobre como aquilo que o pecado faz na nossa vida, você leia o capítulo 32 do livro de Salmos. Então, continuando aqui, o nosso problema é que muitas vezes nós acreditamos em mentiras da parte de Satanás. Como assim, Pri? Ele fala pra gente que a gente não vai ser perdoado, que nós não somos amados, que a gente está sujo demais para que Deus nos aceite. E isso é uma mentira. Quando nós acreditamos nessas inverdades, nós nos afastamos de Deus por vergonha. Sendo que qual é o problema? O único remédio que cura o seu espírito, a sua alma e o seu corpo do pecado e das consequências que ele traz é Deus, é o sangue de Jesus. Então, se você não confessa, se você se afasta, se você se envergonha, o pecado só piora, ele vai virar uma bola de neve. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E qual é a solução então, Pri? A solução é a gente entender, em primeiro lugar, que Deus ele conhece a nossa vida. Ele sabe os nossos erros, ele sabe os nossos defeitos e ainda assim ele nos ama. É uma besteira, é uma tolice você ter vergonha de Deus. Ele te formou, ele sabe exatamente o que está aí dentro. Então, Pri, se ele me formou, se ele sabe, por que eu preciso confessar? Porque a confissão é um ato de humildade. É um ato de você reconhecer aquilo que a gente fala aqui. Não tem como você ajudar uma pessoa que não reconhece que tem um problema. Então, se você não confessa o seu pecado, você não entra no processo de mudança. Então, você precisa confessar o seu erro. Primeira coisa que você vai fazer: orar a Deus e confessar nominalmente. Isso aqui é muito importante, tá? Preste atenção. Você não pecou no atacado, então não faz sentido você orar para Deus e dizer assim: Senhor, perdoa a multidão de todos os meus pecados. Não! Isso está errado. O pecado, ele foi cometido um a um e você deve confessar um a um, nominalmente. Senhor, me perdoa pela minha grosseria com meu marido, que eu disse isso, isso e isso. Senhor, me perdoa pelo meu mau humor quando eu falei isso, isso e isso. Senhor, me perdoa pela minha murmuração quando eu falei isso, isso e isso. E aí você vai confessando. Pede ao Espírito Santo para ele revelar ao seu coração aquilo que é pecado, porque muitas coisas nós cometemos na nossa ignorância, na nossa falta de conhecimento de Deus, e aí a gente precisa da ajuda do Espírito Santo revelando ao nosso coração quais são esses pecados. Segunda coisa é abandonar o pecado, é o que ele diz no versículo 13: confessar e abandonar. Não adianta você chegar para Deus todos os dias e chorar, se arrepender. Ai, Senhor, eu errei de novo. Ai, Senhor, pequei.
e você não abandonar esse pecado. Mas, Pri, é difícil. É difícil, mas você não está nessa luta sozinha. Existe o Espírito Santo. Pri, o fato de eu decidir abandonar e de eu me mover na direção contrária significa que eu nunca mais vou cair nesse erro? Não. Significa que a cada dia que passa você vai ficar mais longe disso. E aí, outra coisa que pode facilitar essa questão de abandonar o pecado é o nosso terceiro ponto, que é: tenha mentores, pessoas mais velhas. E quando eu digo mais velha, gente, não é em referência à idade ou a tempo de conversão, não. É pessoas mais experientes, mais maduras que você, que podem te acompanhar e te ajudar a vencer nessa jornada. São pessoas, né, que vão checar com você. Você chega para o seu mentor e diz: olha, o meu pecado, o meu problema, por exemplo, é com murmuração. E aí, periodicamente, esse mentor vai checando com você. E aí, como é que foi essa semana de murmuração? Você conseguiu diminuir? Essa pessoa vai te ajudando a checar e a ter estratégias. E o resultado para a vida de uma pessoa que não acumula pecados, mas que confessa e abandona, a promessa de Deus é que você vai alcançar misericórdia e você vai ser bem-aventurada, ou seja, você vai ser feliz. O meu desafio para você hoje é qual? Tenha um tempo a sós com Deus no seu quarto. Ore e confesse cada pecado. Se você puder, para um tempo e antes mesmo de você orar, escreva uma lista com pontos que você reconhece que precisa confessar a Deus. Enquanto você está escrevendo essa lista, você vai orando e pedindo ao Espírito Santo para trazer à sua mente aquilo que você tem feito, que tem magoado, que tem ido contra as orientações de Deus. E depois você vai orar com a sua lista em mãos e vai confessar pecado por pecado. Pri, mas isso é muito difícil. Você não tem ideia da transformação que pode acontecer na vida de uma mulher que decide caminhar limpa, livre de toda a amarra do pecado, livre de toda a culpa e de toda a acusação de Satanás. A confissão é a chave para você ter um coração liberto. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. E para você que vai se dispor a confessar os seus pecados hoje, a buscar Deus o seu secreto, eu me comprometo a daqui de onde eu estou, estar em oração, em intercessão pela sua vida, para que hoje seja o dia de um marco, que você seja uma antes de hoje e outra depois, que esse dia seja um marco no seu relacionamento com Deus, tá bom? Beijo, Deus te abençoe.